Passo agora a responder perguntas. Primeiro, o senhor Pedro Duran, da CNN Brasil. Tudo bem, ministro? Boa tarde. Boa tarde. Pela decisão da Anvisa, queria começar perguntando especificamente sobre a cena que a gente acabou de ver em São Paulo. Mônica Calazans, uma enfermeira de 54 anos, mulher negra, foi vacinada com a primeira dose da Coronavac. É a primeira pessoa vacinada no Brasil, uma iniciativa do governador João Dória e do governo de São Paulo, logo depois que a Anvisa tomou a decisão de autorizar o uso emergencial das duas vacinas. Como é que o senhor avalia essa iniciativa e se há uma possibilidade do Estado de São Paulo ter um calendário paralelo de vacinação ao Programa Nacional, visto que o próprio Butantan não avaliou ainda a possibilidade de entregar todo o lote que tem da Coronavac para as mãos do Ministério da Saúde? Muito bem. Vou começar de trás para frente. Todas as vacinas produzidas pelo Butantan estão contratadas de forma integral e de forma exclusiva para o Ministério da Saúde e para o PNI. Todas, inclusive essa que foi aplicada agora. Isso é uma questão jurídica, que não vou responder agora, porque é a Justiça que tem que definir. Como foi feita a entrega, sem ter sido feita a liquidação nos nossos depósitos, para depois a distribuição para o Estado. Isso é uma questão que eu não posso te responder neste momento. É uma questão que vai para o lado do contrato efetuado. Tudo que tem no Estado de São Paulo, no Butantan, é contratado e pago pelo Ministério da Saúde, pago pelo SUS, pago pelos senhores. E o contrato é claro, ele é de exclusividade, de 100% das doses. Então, a primeira resposta está dada. A segunda resposta, eu reafirmo que a coordenação do Plano Nacional de Imunização, ela é do Ministério da Saúde, por medida provisória, com força de lei. E está pactuado com os governadores que todas as doses recebidas, que são 6 milhões de doses, serão distribuídas de forma proporcional aos estados e entregues simultaneamente. E a partir daí, iniciaremos a vacinação de forma igualitária em todos os estados. Qualquer movimento fora desta linha está em desacordo com a lei. E aí? Está em desacordo com a lei. E aí eu passo para a próxima pergunta. Está respondido. Mais do que isso, está em desacordo com a lei. Ponto. Eu não sou o representante da lei. Eu estou só informando. Qualquer movimento disso está em desacordo com a lei. E nós temos muitas ações no nosso país em desacordo com a lei. É para isso que a lei existe. E os órgãos competentes para isso que tem que tratar o problema. Próxima pergunta, por favor. Clara Pérez, da Band. Não, Marcelo. Boa tarde, ministro. Tudo bem? Marcelo Bruzzi, da Globo News. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Pois não? A minha pergunta é a seguinte, sobre a situação da Fiocruz. No momento, pelo que o senhor explicou, o Ministério da Saúde tem 6 milhões de doses do Butantan. Perfeito. Eu queria saber a situação da Fiocruz. Existe uma data para a chegada do lote com 2 milhões de doses importadas da Índia? E quando começa a produção de vacina pela Fiocruz, já que a Fiocruz vem enfrentando problemas com insumo para começar Perfeito. Essa produção aqui no Rio de Janeiro? Obrigado pela pergunta, porque ela permite que a gente faça um sobrevoo sobre o assunto. Nós adquirimos e pagamos 2 milhões de doses por intermédio da AstraZeneca de uma fábrica indiana, a Serum. E documentos de importação e exportação com data para o dia 16. Foi por isso que nós marcamos a data de apanha. Numa conversa, ainda no nível diplomático, ficou claro que a Índia iria começar a sua vacinação no sábado, dia 16, ontem. E que seria interessante que essa saída das doses da Índia acontecesse após o início da vacinação, 1 dia, 2 dias após o início da vacinação. Então, hoje é o primeiro dia após o início da vacinação. É muito provável que a gente consiga coordenar essa entrega agora para o começo da semana. Essa é a resposta sobre Índia. Estamos nas negociações diplomáticas para que seja autorizada a entrega. Já está comprada, com documento de exportação emitido e assinado,
documento de importação, autorização aqui emitido e assinado, contratação do transporte aéreo executado. Então, todas as medidas que cabiam ao Ministério da Saúde, ao governo federal, já foram executadas. Agora estamos na negociação do momento exato de saída. Vamos entender também que a pressão que pode existir no Brasil também existe em outros países. Começar a sua própria vacinação ou autorizar a saída antes da própria vacinação podia ter algum tipo de estresse. Então, foi postergado mais 1 ou 2 dias. Mas continuo confiante de que esta semana nós receberemos as vacinas da AstraZeneca. A outra pergunta? O início da produção Perfeito. da vacina. Muito obrigado. Do mesmo jeito, a China é uma das grandes produtoras de IFA, que é o insumo farmacológico. O IFA para o Butantan e o IFA para a Fiocruz vem da China. E a China tem colocado barreiras para fazer a autorização de cumprimento deste... Não barreiras, o que eu vou reformular. Não tem dado celeridade, o termo correto, não tem dado celeridade aos documentos de exportação necessários para que o IFA saia e venha para o Brasil. Mesma coisa, estamos fazendo movimentos fortes no nível diplomático para encontrar aonde está essa resistência e resolver o problema. Mas volto a colocar, essa missão de resolver o problema é da empresa contratada. Nós temos um contrato com a AstraZeneca Global. E é a AstraZeneca Global que escolheu a fábrica da China, da AstraZeneca, para nos fornecer o IFA. Cabe à AstraZeneca Global e à AstraZeneca do Brasil, representante do Brasil, resolver o problema, tanto da Índia quanto da China. Essa missão é da AstraZeneca. Nós somos apoio e temos os contratos para cobrar. Pois não? A Anvisa anunciou a aprovação das 2 vacinas, acompanhamento dos efeitos colaterais que podem surgir, principalmente dos idosos, que foi menos testado, né? Crianças também foram bem. Como o Ministério da Saúde vai acompanhar esse pós-vacina, dos efeitos colaterais, da eficácia? Como o Ministério da Saúde vai acompanhar isso para que a população tenha essa informação de todos? Eu vou começar a responder e vou passar para o Arnaldo concluir, que essa é justamente a missão do Arnaldo. Mas, quando todas as definições da Anvisa e depois as ações em cima de quem não cobra ou não faz, é da Anvisa, né? Se a Anvisa definir um parâmetro ou um protocolo, é a própria Anvisa que cobra, tá? É uma agência independente. O que couber ao Ministério da Saúde, nós cumpriremos. O que couber ao Estado, o que couber ao município e o que couber ao laboratório fabricante. Então, confesso que o grau de profundidade técnico tem que ser aprofundado, mas eu vejo responsabilidades aí, tanto no caso do Butantan, da Prefeitura que aplica, do Estado, do próprio Ministério, de todos nós. Essas responsabilidades técnicas, o grau de aprofundamento eu tenho que fazer, mas eu passo para complementar com o Arnaldo. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Eu acho que é um grande dia para a sociedade brasileira. Eu acho que estamos todos muito felizes por estarmos iniciando a campanha de vacinação do nosso país. Trabalhamos muito para este dia e, pelo óbvio, os eventos pós-vacinais é uma preocupação, né? É uma preocupação da nossa secretaria, é uma preocupação do Programa Nacional de Imunização. Dentro do plano de operacionalização da vacinação da Covid, existe exatamente um eixo em que a gente faz os estudos dos possíveis eventos adversos pós-vacinação, além de que um dos condicionantes, como você sabe, de cada fabricante, vamos dizer assim, é apresentar junto à Anvisa um plano de monitoramento dos possíveis eventos pós-vacinais. Por isso que é extremamente importante, né, de que cada cidadão brasileiro que tomou a vacina, haja uma rastreabilidade desta vacina.
Esta rastreabilidade ela é fundamental para sabermos exatamente qual lote, qual a plataforma, né, porque de cara estamos abrindo a autorização emergencial com duas plataformas diversas, uma plataforma de adenovírus e uma plataforma de vírus inativado. Então, com essa rastreabilidade, para sabermos cada cidadão brasileiro que tomou a vacina, qual lote ele tomou, de qual plataforma ele tomou, para que a gente possa fazer a rastreabilidade adequada e monitorarmos essa vacinação, né? Os possíveis efeitos adversos pós-vacinação. Esse é um ponto extremamente importante. Um outro ponto extremamente importante é que a nossa secretaria já vem em discussão com pesquisadores para fazermos estudos de pós-vacinação, para avaliarmos títulos de anticorpos neutralizantes e assim sucessivamente, para avaliarmos o efeito efetivo, né, o efeito que a vacinação produz à população brasileira. Ministro, Pedro Figueiredo, da TV Globo. Oi, Pedro. Ministro, vou lhe fazer duas perguntas, na verdade. A primeira em relação... Tem direito a uma, mas eu vou responder as duas. Obrigado, lhe agradeço. A minha primeira é a seguinte, em relação à distribuição, se o senhor pudesse explicar como é que vai ser feita exatamente, passo a passo, essa distribuição pelo Ministério da Saúde. Obrigado. Quando chegar aos estados. Obrigado. E a segunda, que o senhor gentilmente vai responder, eu queria que o senhor pudesse explicar como é que vai ficar a questão das prioridades dentro do grupo prioritário, perfeito, já que 8 milhões de doses não são suficientes para todo o grupo prioritário. E como seria essa distribuição entre os estados? Se vai ser pela população de fato, ou se alguns estados, numa situação mais emergencial, como por exemplo o Amazonas, vão ter direito a mais doses do que outros. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu vou começar pelo fim. Sempre assim, porque depois eu pergunto porque eu esqueci. Mas determinei ao secretário que incluísse uma taxa de risco, dentro da proposta de distribuição, justamente para nós avaliarmos e podermos ter flexibilidade em cima daquele local que está com maior risco. É importante a gente saber que as vacinas são diferentes. As vacinas têm eficácia diferente, as vacinas têm tempo de desenvolvimento de anticorpos diferentes. Então, às vezes, o que é mais interessante em um lugar é uma vacina, mais interessante em outro lugar é outra vacina. Isso é uma outra coisa mais aprofundada para te responder, tá bem? Mas a primeira resposta é sim, eu determinei que houvesse uma taxa de risco colocada na distribuição, para que um estado que tivesse mais risco pudesse ter algo mais de entregas, e o que estivesse com menos risco pudesse ter a quantidade necessária para iniciar o trabalho. Isso é variável e pode ir mudando conforme vai mudando o risco de cada cidade. Mas já se sabe quanto cada estado vai receber? Isso, sim, é isso que eu vou colocar. Então, eu te dei a primeira resposta. Uhum. A segunda é, os cálculos para 2 milhões, 4 milhões, 2 milhões, 6 milhões ou 8 milhões, sim, já estão prontos. É um quadro para cada possibilidade de hoje. Ou uma, ou duas, ou nenhuma aprovada. Sim, já está uma, outra ou as duas. Já foram feitos 3 cálculos. E esse trabalho para 6 milhões de doses já está entregue ao departamento logístico para que ele fracione as quantidades corretas em São Paulo agora, imediatamente, como eu coloquei. Distribuído fracionadamente, amanhã às 7 horas da manhã, vou fazer a entrega simbólica aos estados. Uma bandeirinha para cada um e, a partir dali, a FAB inicia a distribuição até aos pontos focais nos estados. Alguns são capitais, outros não, então aos pontos focais dos estados, conforme o planejado. Cada estado tem o seu plano. Aliás, foi uma pergunta que alguém fez aqui que ficou pelo meio do caminho. Como fica o plano do estado? Foi tu, né? Desculpa, eu vou voltar nela. Os planos logísticos dos estados, eles são dos estados, pactuados conosco, mas são dos estados. O cara pega o PNI, monta o seu plano logístico do estado, é dele, é do estado, claro que pactuado, porque o SUS é assim. O SUS é tripartite, federação, estado e município. Se pactua entre os 3. Então, o do estado de São Paulo, ele entra direitinho no PNI, não tem problema nenhum.
Ele recebe as suas doses e dentro do planejamento dele ele faz a distribuição aos municípios. Então estou te respondendo a tua pergunta sobre o plano do Estado de São Paulo. Não há problema algum que haja o plano do Estado de São Paulo. Ele se adapta imediatamente à distribuição do PNI. E a partir da chegada das doses em São Paulo ou em qualquer estado da federação, há a distribuição para os municípios. Os estados são logística, plano e logística de distribuição. E os municípios são a execução. Os verdadeiros executantes são os municípios, com as suas salas de vacinação. E aí, te respondo, feita essa distribuição para os estados, ainda amanhã, os estados iniciam o seu plano de distribuição para os municípios, que nós avaliamos de amanhã e terça. Então, planejamos para quarta-feira, às 10 horas da manhã, conforme nós já tínhamos previsto já desde a semana passada, o início do Plano Nacional de Imunização. Ao mesmo tempo, em todos os estados, em pontos focais definidos por cada estado. Espero ter respondido as duas perguntas. Essa já é a terceira, hein? Pô, aí também... Isso vai ser público. Nós vamos disponibilizar publicamente ainda hoje, após a montagem dos kits. Ainda hoje. Vamos a outro cara perguntar, senão tu vai consumir a entrevista inteira, Pedro. Pois não. Pois não, senhora. Esses 6 milhões de doses, inicialmente, é o que a gente tem hoje, na mão. Perfeito. E aí a gente não sabe ainda quando ele vai receber o produto da Índia, ou quando a Fiocruz vai começar a produzir, ou quando o Butantan. Como é que é o cronograma da Itacema? Vou te explicar. Butantan já tem produzido algo em torno de 910 mil doses prontas. E tem mais 1.300.000, é isso, né? 1,5 milhão. 1 milhão e alguma coisa na parte de qualidade final de produção. Chegaremos aí a 3 milhões de doses agora. Mas o Butantan ainda não pediu autorização de uso emergencial para estas doses produzidas no Brasil. Os senhores têm que entender que a autorização emergencial dada pela Anvisa é para as 6 milhões de doses importadas. E a da Gênica também? Não. O negócio é complexo. Então, o Butantan ainda tem que pedir e comprovar as suas ações para conseguir a autorização de uso emergencial para as doses produzidas no Brasil. Deve acontecer nos próximos dias. Mas vocês têm que compreender o protocolo. Durante esses dias, nós estamos trabalhando para receber o IFA. E a produção segue normal. Então, o que nós temos hoje? No Brasil, as 6 milhões, mais 3 milhões aproximadamente, para ser também distribuído agora em janeiro. Agora em janeiro, até o final de janeiro, a gente já está com essas doses também autorizadas. E mais aquilo que já for produzido. Também te coloco as ideias de que as ações com a AstraZeneca comprada estão sendo bem trabalhadas, já que se ela atrasar no IFA, ela que me entregue a vacina pronta. E aí já está autorizado o uso emergencial. Então, essas são as negociações. Não é fácil. Eu queria dizer uma coisa aqui de uma forma muito clara. Nós temos equipes e pessoas de altíssimo nível trabalhando o tempo todo nas negociações com relação a isso. Diplomatas, temos apoio de empresários, nós temos técnicos do Ministério da Saúde, diplomatas no mundo, embaixadores trabalhando para poder fazer o fluxo dessas vacinas e IFAs chegar no país o tempo todo. Mas o mundo vive uma pandemia, os países fazem reservas, as ações vão mudando. Então não é simples. Nós não podemos não ter fabricação própria de vacinas no país. E é por isso que nós estamos ampliando a Fiocruz. Santa Cruz, no Rio de Janeiro, será a maior fábrica de vacinas da América Latina. Já está na fase final de contratação para a obra. Doação do terreno, contrato, tudo. Isso é em paralelo. Isso já é visão de futuro, para que a gente não fique eternamente dependendo
do mundo, de Índia, de China, de Rússia ou dos Estados Unidos. A gente não pode depender de ninguém com relação à vacina. Mas existe o risco de, por exemplo, a gente começar e ter que parar por não ter... Eu já te coloquei que os riscos todos fazem parte do cálculo do processo. Se você perguntar se existe risco disso aqui desabar, existe. É um risco pequeno, mas ele existe. Passando agora para a Andressa da Band. Ministro, o senhor detalhou... Desculpa, não tô vendo. Oi, aqui. Andressa. O senhor detalhou a questão dos cálculos para a quantidade de doses disponíveis no momento. Completando a pergunta aqui do colega, a expectativa de aquisição de mais doses para completar pelo menos o grupo prioritário, tem alguma data para isso? Você pode adiantar Andressa, outras informações? eu acabei de responder tudo isso. Me desculpe. Mas não tem nenhuma previsão? Eu acabei de responder tudo isso agora, na pergunta da senhora e da senhora sentada, tudo que eu falei, só se eu repetir tudo de novo. Você quer que eu repita? Eu repito, não tem problema. Não, eu queria saber se há alguma previsão, até o momento não. Eu vou falar de novo. Essa pergunta eu acabei de responder. Eu posso responder toda ela de novo. Mas aí a gente vai perder tempo para outras perguntas. Eu acabei de responder para a senhora que está sentada aqui. Exatamente como está, quando vai chegar, quais são as possibilidades, qual é o risco. Quer que eu responda tudo de novo? Não, não precisa. Obrigado. Mais alguém, gente? A Record? Vladimir, da Agência Brasil. Pois não, Vladimir. Tudo bem, ministro? Bem, meu querido. Agora melhor do que antes, né? Com a vacina, né? Graças a Deus. Queria que o senhor falasse diretamente para a população brasileira o seguinte: o pessoal agora, mais do que nunca, está ansioso. O senhor já definiu agora o dia D e a hora H. Perfeito. Agora, falando para a população, como é que vai ser esse processo? Vai ser por ordem de chegada? As pessoas vão receber algum SMS dizendo, vá lá, vá se vacinar? O que a população deve fazer nesse momento? É aguardar ser chamada ou correr para o posto de saúde? Muito bem. Como os grupos prioritários, eles ainda são o início, por exemplo, nós estamos falando de... Muito obrigado pela tua pergunta, antes de mais nada. E pela tua vibração. Porque é isso que nós precisamos no país hoje. Energia positiva. Precisamos ter energia positiva. Os grupos prioritários, eles são mais controlados. Estamos falando de idosos em instalações de longa duração. Então a vacina vai até eles. Nós estamos falando de profissionais de saúde que estão na linha de frente. Então, a forma de comunicação é um outro nível, porque você vai no aplicativo Conect SUS e faz ali a sua inscrição para vacinação. Então, os indígenas aldeados vai até a aldeia. Então, esses grupos iniciais são mais simples de ser trabalhados. E isso vai dando tempo da estrutura se organizar para os públicos maiores. Neste momento, os grupos prioritários são muito mais simples de se fazer. E esse está no plano de execução do município. Ou seja, é o município que executa efetivamente essa vacinação. Mas eu passo para o Arnaldo para ele complementar. Essa pergunta, acho que é a pergunta fundamental nesse Perfeito. momento. Né? A pergunta extremamente importante. Quais são... O que é que nós temos para começarmos a vacinação no país? Nós temos 6 milhões de doses, em 2 doses, e que, portanto, serão 3 milhões de brasileiros vacinados. Está claro? Desses 3 milhões de brasileiros, após discussão com Câmara Técnica, com vários especialistas, né, daquilo que era possível, né, avançarmos nessa questão, a SVS, o PNI, estabeleceu que serão idosos acima de 60 anos em instituições de longa permanência. Então, nesse sentido, né, a vacina chega a eles. Toda a população indígena brasileira, consequentemente também a vacina chega a essa população. E há um grupo de trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente. E foi pactuado junto com o CONAS e CONASEMS uma prioridade em cima disso, né? Dos trabalhadores que estão na UTI, do grupo de vacinadores e toda a equipe de vacinadores, dos trabalhadores que estão em UTI, dos trabalhadores que estão em unidades de centros de referências para a Covid.
a linha de frente dos trabalhadores que trabalham com Covid dentro desse quantitativo dos 3 milhões que estão distribuídos. Vamos à Podemos última? encerrar agora. Vamos. Peraí, vamos ver se alguém que não perguntou ainda. Alguém que não perguntou ainda quer fazer a pergunta? Não? Obrigado. Só para ficar claro, por favor. Opa, tem uma pessoa ali. Deixa a pessoa perguntar Beleza. que não perguntou ainda. Se der tempo, eu respondo tudo. É Clara da Band. Oi, Clara. Eu sei que ainda não tem previsão do total da primeira dose ainda, mas para a segunda dose tem alguma previsão, já que tem que ter alguma previsão para fazer eficácia da vacina? Desculpa. Repete. Previsão de segunda dose da vacina. Quando é a segunda dose? Previsão de data. Ah, não, claro, são 14... Quantos dias? São 14 dias, não são? Isso, de São 14... Entre 14 e 28 dias. Entre 14 e 28 dias após a aplicação da primeira dose. É o que está na bula. É o que está na bula da fabricante. O tempo de desenvolvimento dos anticorpos necessários, previstos nessa eficácia aí da Coronavac, ela é um pouco mais longo, em torno de 40 dias, não foi isso que a gente viu ontem? Mais ou menos isso. Mais ou menos 40 dias. Então, e eu puxei para mim a resposta para dizer também que não é tomar a vacina e relaxar as medidas preventivas e de cuidados, tá bem? Então nós vamos atingir os objetivos de cada vacina, no caso da do Butantan, em mais de 40 dias após a primeira dose. Aí nós vamos atingir aquele objetivo daquela vacina, que está apresentado, digamos, de forma muito clara pela Anvisa. Não precisamos voltar ao ponto aqui. Quais são os objetivos alcançados por cada vacina? Esses objetivos chegarão, no caso do Butantan, a partir de 40 dias, 44 dias, 42 dias, pelo que me foi apresentado ontem. E, volto a dizer, não podemos, em hipótese alguma, relaxar as medidas preventivas. O uso de máscara, álcool em gel na mão, o distanciamento social em situações como essa, por exemplo, o distanciamento que estamos, aglomerações e todas as medidas que a gente já conhece, tá bem? As empresas e estabelecimentos que estão trabalhando, que têm a autorização de trabalhar e devem trabalhar, porque a economia não deve parar, elas têm que estar com as suas medidas de trabalho e de cuidados muito claras, inclusive nos próprios jornais que os senhores trabalham. Tem que trabalhar com os afastamentos necessários e cuidados necessários. Pois não, Pedro? Vamos para a última. É a última pergunta, tá? Então, uma questão simples, por favor, ministro. Pois não. O senhor disse que amanhã às 7 da manhã começa a distribuição das doses para todo o Brasil. A minha Perfeito. dúvida é a seguinte: o Ministério da Saúde já determinou o início da vacinação? Sim. Quando vai ser o sinal verde? A E se vai ser o quarta-feira, mesmo às 10 horas da manhã, em todo o Brasil? em todo o Brasil. Só para ficar claro sobre a segregação, que é uma coisa que a gente está... Que é o tempo nesse... Desculpa. Eu nem passei a tua palavra ainda. Que eu saiba. Mas, vou não responder, eu queria terminar a resposta dele. Eu gostaria de dizer que esse tempo de um dia é a logística do Estado. Dá um dia e meio. Se a gente entrega amanhã até o início da tarde, ou até a tarde, em todos os estados, o Estado precisa fazer a sua logística mínima de distribuição interna para os municípios, e a gente não quer que comece num, não comece no outro, comece lá. A gente dá um delay aí de 24 horas, de 30 horas, para começar às 10 horas da manhã de quarta-feira. Pois não? Desculpe, ministro, tanto o Butantan quanto a Fiocruz discutem a possibilidade de segregação das vacinas Perfeito. para um acompanhamento técnico. Então, eu queria que o senhor explicasse. Agora nós só temos a Coronavac. A realidade do Brasil é usar a Coronavac nesse... Hoje, Quando chegar a vacina da Fiocruz... essa semana, olha só, nós só temos hoje. Quando chegar a vacina da Fiocruz esta semana, na previsão, prossiga. Como será a segregação? Se determinadas regiões vão receber uma vacina ou outra, se isso vai ser misturado e vai ser acompanhado, e também pelo fato da Coronavac ter sido uma vacina muito questionada, se agora o senhor, que ela vai ser usada, adaptada e aplicada pelo Ministério da Saúde, se o senhor recomendaria, faria um apelo à população para as câmeras, que as pessoas fossem aos postos e se vacinassem, porque a vacina é segura, é eficaz
que vai ajudar o Brasil a sair dessa crise. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar ao Arnaldo, eu quero colocar aqui, eu preciso, porque a gente ouve muita inverdade, muita. Eu vou aproveitar a tua pergunta para fazer um pequeno esclarecimento. O Ministério da Saúde, e aí eu como ministro, falo pelo Ministério da Saúde, ele vem trabalhando junto com o Butantan no desenvolvimento da vacina, desde o início. Tudo que vocês ouviram de que nós não íamos fazer, não estamos fazendo, estamos boicotando, tudo fake. Tudo fake. Fomos nós que, por intermédio da Fiocruz, trabalhamos na fase 3 do Butantan. Fomos um dos grandes parceiros para desenvolver a fase 3. Fomos nós que fizemos o desenvolvimento do Parque Fabril do Butantan para fazer a vacina. Fizemos um contrato de convênio de mais de 80 milhões de reais. Isso em outubro. Você sabia disso? Pois é. Você sabia que tudo que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS? Todas as vacinas? Não foi com um centavo de São Paulo? Autorizado por mim? Então, é difícil a gente ficar ouvindo isso o tempo todo. Uma hora dá vontade de falar, né? Então, hoje, eu estou falando. Então, eu ouço calado o tempo todo a politização da vacina. E o Ministério da Saúde trabalha de forma técnica e ininterrupta o tempo todo com o Butantan. Ressalto, a contratação de todas as vacinas é com exclusividade para o Ministério da Saúde, / SUS, / PNI, / a população brasileira. Nenhuma dose pode ser retirada desse contrato. Arnaldo, por favor. Não, ministro, só para complementar, na verdade, né, a gente não trabalha com nenhuma segregação. Né? Quando nós não sabíamos o que iria acontecer hoje, né, nós não sabíamos, havia perspectiva de 2 milhões, de 6 milhões ou de 8 milhões. Né? E, portanto, dentro daqueles grupos prioritários que nós falamos anteriormente, nós tínhamos uma distribuição nacional dos 2 milhões, uma distribuição nacional para os 6 milhões e uma distribuição nacional para os 8 milhões. Né? Nós no PNI, nós no Ministério da Saúde, nós na SBS, por orientação do ministro, nós não pensamos separadamente, pensamos em um país, porque o que nós queremos é um Brasil imunizado, porque somos todos uma nação. Então, qualquer que seja, e acho que hoje o ministro falou aquilo que nós já havíamos inúmeras vezes falado em inúmeras coletivas, qualquer que seja a vacina que tenha autorização e dose disponível no país, nós iremos adquirir e distribuí-las de forma igualitária. E, no que depender do governo federal e do Ministério da Saúde, não obrigatória. Mas como vai ser feito o acompanhamento de quem tomou uma vacina? Eu acho que essa questão já explicou, não sei se foi a você ou foi a outro repórter, que nós falamos que da rastreabilidade. Na hora em que você tomar a vacina, vai se saber com relação ao lote, qual a Eu gostaria que as perguntas não fossem feitas desta forma, porque senão a gente perde a linha. Se qualquer pergunta, a gente passa, inicia. Se fizer a pergunta em cima da resposta, fica complicado. Eu gostaria que parasse agora. Se a senhora quiser fazer uma pergunta, eu lhe passo a palavra. Só um minuto. Só para a gente terminar a conversa. É que o repórter pediu uma posição e eu quero dar. Tá bom? Deixa eu explicar. É importante que a imprensa compreenda qual é a eficácia e qual é o direcionamento estratégico para cada vacina. Elas são diferentes. A vacina do Butantan, ela tem um objetivo para nós agora. E esse objetivo é não deixar agravar. Ela não vai, talvez, pela eficácia, evitar que o cara pegue a doença. Mas caso ele pegue, olha só, tem uma eficácia, então 50%. Então, ele pode até pegar a doença, mas
foi o que explicou o Jean claramente em São Paulo, mas o agravamento da doença é que vai ser amenizado, fazendo com que a pessoa, mesmo que pegue a doença, não chegue a uma hospitalização. Então, neste aspecto, a vacina se mostrou suficientemente eficaz. Nesse aspecto, de evitar o agravamento da doença. Então, numa estratégia de imunização, cada caso se pensa de uma forma. Uma vacina que consiga evitar a contaminação de um para o outro, ou seja, o cara que tomou a vacina não é mais contaminado, é um perfil estratégico. Uma vacina que possa acontecer a contaminação, mas evite o agravamento, é um outro perfil estratégico. Ambos são importantes neste momento para o país. E, sim, eu acredito que nós devamos trabalhar com o Butantan para fabricar vacinas, distribuir para o país e aplicá-las com esse grau de conhecimento. Com esse grau de conhecimento. Se nós tivéssemos qualquer dúvida, se a Anvisa tivesse dúvida sobre esse aspecto, ela não teria dado esse nível de autorização. Informo que uma autorização emergencial precisa de ter todas aquelas avaliações que já perguntaram o tempo todo aqui. Tem que avaliar, acompanhar, rastrear, para que a gente tenha todo o cuidado necessário com a população brasileira. Então, senhor tomaria, olha só, quando chegar o meu momento de tomar a vacina, se a estratégia for essa, eu tomo agora. Mas está um pouco longe ainda do meu momento. Bom, vamos encerrar, gente? Acho que já está suficiente, todo mundo já perguntou. Você já foi longe, né? Tá bom. Obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigada.